Gente, bom dia. Vai retomar aqui, então, eu botei aqui no slide da aula de hoje os slides que faltaram fechar na aula de ontem, só para a gente não perder aqui o fio da meada. A gente estava falando, né? A gente terminou falando sobre esses três fatos, né? Três questões importantes ligadas à psiquiatria, hoje, que está lá no texto do professor Benilton Bezerra. E a gente estava falando, né, sobre expansão do diagnóstico, rebaixamento do limiar entre normalidade e patologia, e sobre essa questão de alguma maneira, desse uso dos medicamentos, né, todo tipo de tratamento, da prática, tanto da psiquiatria, sobretudo da psiquiatria, mas mesmo quando a gente pega algumas vertentes da psicologia, como o TCC, que visa, a gente vai entrar bastante nisso hoje quando a gente vai falando sobre felicidade, e a gente pensar na questão da psicologia positiva. Mesmo se a gente sair da psiquiatria e entrar no universo da psicologia, a gente vai ver que existe um uso dessas ciências psi que visam não mais lidar com questões difíceis, dolorosas ou com patologias, mas também de entender que essas ciências podem estar a serviço dos sujeitos para que eles consigam é, aperfeiçoar seja a sua prática profissional, seja a sua vida pessoal, e isso é uma questão também que está em discussão hoje em dia, né? São esses três movimentos que o Benilton chama presentes na psiquiatria contemporânea. Pensando, entrando um pouquinho mais na questão da expansão dos diagnósticos, só para amarrar isso que eu falei algumas vezes ontem, mas não ficou muito bem explicado, essa questão do DSM, que é esse manual, né, de doenças psiquiátricas, doenças mentais. Ele foi criado pela primeira vez em 1952 pela Associação Americana de Psiquiatria. E aí ele começa, né, quando a primeira versão dele sai, são 106 categorias diagnósticas catalogadas. E aí eu não a gente usa, estou usando aqui como sinônimo doença, transtorno, né? Não é tudo a mesma coisa, estou usando só termos bem simples para poder facilitar, mas aí o termo correto seria categorias diagnósticas, e aí isso daí vai se expandindo com o tempo. E aí, quais são as implicações sociais disso, né? Algumas coisas a gente já chegou a falar. Primeira é pensar que tem um dado aqui que eu tinha notado. 80% dos membros que elaboraram DSM-5, que é o último, né, o penúltimo que saiu, na verdade, já saiu uma nova versão dele em 2013, mas essa primeira versão do DSM, não, essa do DSM-5 é o de 2013. Nessa última versão, que já ultrapassa 300 categorias diagnósticas, né, listadas, já vem ultrapassando, na verdade, desde a categoria, da revisão do 4. 80% das pessoas envolvidas na elaboração do DSM eram diretamente ligadas à indústria farmacêutica. Então, eram psiquiatras que trabalhavam também para a indústria farmacêutica. A gente sabe como é que funciona isso, infelizmente, no campo da medicina, né? Em todas as áreas da medicina, de médicos que recebem, às vezes, dinheiro diretamente, mas muitas vezes benefícios, viagens, produtos, né? Uma série de coisas, né? Que a indústria farmacêutica fornece a esses médicos, esperando como contrapartida a prescrição dos medicamentos daqueles laboratórios. Isso daí é uma coisa muito comum. Um laboratório médico que faz um congresso em Cancún para divulgar o novo medicamento e leva médicos do mundo inteiro, com tudo pago. É uma forma, né, de lobby, isso não deixa de ser uma forma de lobby, mas no caso das doenças psiquiátricas, isso se torna ainda mais complicado, porque a própria manual que pauta o diagnóstico feito por esses médicos é muito conectado com a indústria farmacêutica, diretamente, né? Porque assim, são conexões explícitas, não é uma coisa, ó, descobrimos aqui uma grande teoria da conspiração. São pessoas que de fato estão conectadas diretamente, isso daí é divulgado, e aí qual é né? A gente sempre tenta olhar para como é que isso daí implica na vida social, nas questões sociais, porque a gente não, né, nós não somos da área médica para ficar entrando em detalhamentos sobre isso, mas como é que isso daí impacta para a gente no contemporâneo?
na questão da medicalização de várias experiências subjetivas. O ponto aqui é pensar que coisas como tristeza, tédio, desânimo, que são experiências da vida, né? Deveriam ser questões da vida, passam a ser medicalizadas e tratadas como se fossem um distúrbio, um desvio. Então, a gente coloca no mesmo pacote pessoas que de fato têm algum tipo de transtorno mental e que necessitam daquele medicamento, e pessoas que apenas não querem lidar com desgostos normais da vida, atribulações, né? E, para além disso, a gente também meio que tira aquilo que eu estava falando ontem, né? A gente não olha tanto para quais são as causas desses problemas, que são de base social, coletiva, e sempre tende a individualizar os problemas, né? Então, o estresse, desde que se começa a falar de estresse nos anos 90, o estresse está acontecendo porque o mercado de trabalho, por exemplo, está cada vez pior. As pessoas são cada vez mais exploradas, a carga horária aumentou, a pressão por produtividade, as pessoas lidam com isso interiormente, desenvolvendo algum tipo de transtorno. A gente trata o transtorno, não trata a causa. Aqui ainda sobre o DSM, uma matéria da BBC, quando saiu, né, a última versão do DSM, que é o 5, e aí já essa discussão, como eu falei, ela já transcendeu a área médica, né? Você vê que é uma matéria da BBC falando sobre isso, já chegou meio que no senso comum essa discussão, porque de fato chegou a um nível. E aí uma psicóloga que é entrevistada pela matéria, fala que há pelo menos 20 anos a gente tem tratado como doença mental quase todo tipo de comportamento ou sentimento humano. E aí tem uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que é bem um exemplo bom, é que o DSM-4, até o DSM-4, o luto era uma categoria de exclusão de transtorno mental. Em que sentido? A pessoa perdeu a mãe, o marido, a esposa, um filho, teve alguma perda significativa. Isso daí exclui, se a pessoa logo depois desenvolvia um quadro de uma tristeza muito profunda, ela não seria enquadrada como uma pessoa em depressão porque ela estava vivendo um luto. O luto era a chave explicativa para se entender aquela tristeza. Hoje em dia, no DSM-5, ele muda a percepção sobre o luto e a partir do 16º dia, isso é que eu acho mais interessante, né? É quase que considerado normal que a pessoa sofra por 15 dias. Se a partir do 16º dia a pessoa continua demonstrando um quadro de tristeza profunda, ela é enquadrada como uma pessoa que está em depressão. Então, assim, olha a maneira muito instrumental com que eles lidam com questões muito complexas, né? Porque a gente está falando assim, como é que se determina o tempo correto de você sofrer com uma perda desse tipo, né? Como é que a gente categoriza se até 15 dias é normal sofrer, a partir de 15 dias não, aí você já entrou numa categoria médica e precisa ser medicalizado. E assim, não é sobre tomar ou não o remédio, porque às vezes no primeiro dia a pessoa já precisa tomar um remédio para ter um suporte, para poder aguentar aquilo, mas é que ela já é de fato enquadrada como uma pessoa com um quadro depressivo. Eu acho que isso é uma diferença significativa, né? Entre você entender o que significa lidar com os reveses da vida e você ser enquadrado em um quadro de algum transtorno mental específico. E aí esse último DSM, aí 5, né? Aí ele traz algumas coisas que, de acordo com esses médicos, né? Inclusive psiquiatras, psicólogos que foram entrevistados por essa matéria e por outras também, basicamente assim, se torna impossível que qualquer pessoa entrevistada, se parar qualquer pessoa na rua e perguntar para ela, você se identifica com esse sintoma? Que a pessoa não vai responder que sim, que ela não possa ser enquadrada em algum tipo de doença. Ele sempre dá um exemplo de um novo transtorno que foi incluído, que se chama transtorno misto de ansiedade e depressão. Segundo eles, abarca sintomas inespecíficos presentes na maior parte da população e relacionados a tribulações corriqueiras da vida cotidiana. Então, assim, é meio que oficializar isso que a gente já vem falando, né, em relação a como é que isso daí chegou num ponto que realmente é difícil de controlar. E aí, isso daqui já rolou até um meia-culpa, assim, de quem estava envolvido com o DSM-4, que, que é esse professor emérito, né, da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, e aí ele fala:
Devo assumir responsabilidade parcial por essa inflação de diagnósticos. Decisões que pareciam fazer sentido foram exploradas por empresas farmacêuticas em campanha de marketing, agressivas e enganosas. Elas venderam a ideia de que problemas da vida cotidiana são, na verdade, doenças mentais, causadas por desequilíbrios químicos e curadas com uma pílula. E é interessante, né? Porque ao mesmo tempo isso daí acontece em paralelo, por isso que o tempo que a gente vive, né? Ele é bem complexo, e nenhuma explicação muito simples resolve, né? Compreender o contemporâneo. Porque a gente está falando disso, dessa obsessão quase por tentar enquadrar qualquer coisa da vida em um correspondente químico, né, que poderia ser corrigido com remédio, no mesmo momento em que a gente também vive uma fase em que a gente atribui que a gente tem um self muito complexo, uma subjetividade muito rica. Então, essas coisas elas andam em paralelo, né? Não é como se fossem questões excludentes. A gente entende que a gente tem uma vida mental complexa, que é tudo muito, que qualquer coisa, por exemplo, a coisa do gatilho, né? Alguma cena que eu vejo pode me gatilhar e lembrar de coisas do meu passado, reavivar traumas. A gente tem essa vida mental muito rica, ao mesmo tempo a gente também atribui vários problemas que a gente vive a uma questão química, porque se um remédio resolve, a gente está dizendo que existe uma questão muito biológica, fisiológica, química que pode ser facilmente corrigida. Então, assim, são movimentos contraditórios, mas que marcam de alguma maneira a nossa relação com isso no contemporâneo. E aí, pensando outras implicações sociais desse movimento, a gente chega no caso da cura gay. E aí a questão da cura gay ela vai esbarrar tanto na parte da psicologia quanto na parte da psiquiatria. Porque se a gente está colocando tudo na conta do cérebro, de alguma forma, a gente poderia entender que até para esse tipo de questão, não vou falar aqui como um problema, mas de acordo com o discurso conservador, esse problema poderia ser resolvido com uma medicação, por exemplo. Não chegaram a tanto, mas chegaram muito recentemente, vocês devem lembrar disso, a propor que que psicólogos pudessem tratar a questão da reversão sexual. Ou seja, psicólogos poderiam, tentaram, né? Houve um movimento de tentativa disso, permitir que alguns psicólogos tratassem casos de homossexualidade como se fosse uma doença, como se fosse um transtorno, e tentassem reverter isso. E aí teve uma briga judicial. Hoje em dia, a princípio, né, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, não cabe a profissionais da psicologia o oferecimento de qualquer tipo de prática de reversão sexual, ou seja, eles foram proibidos de agir dessa forma, mas é um caminho que se abre quando a gente começa a tentar patologizar as coisas. Lembrando que a homossexualidade até a década de 90, de acordo com a OMS, estava listada como uma doença, né? Ela, história, do ponto de vista histórico, muito recentemente foi retirada dessa lista. Então, a gente está sempre lidando nesse limiar de complicações em relação a isso. Para fechar, né, o último ponto lá que o Benito Bezerra cita é esse do aperfeiçoamento, do uso desses medicamentos com aperfeiçoamento. E aí, quando a gente fala de aperfeiçoamento, a gente lembra muito do exemplo que a gente trabalhou ontem, né, da coisa do concurso, do Enem, mas a gente pode pensar que a gente é, pode usar esses medicamentos, né, a nosso favor, com essa intenção de aperfeiçoamento, para várias coisas, para memória no dia a dia mesmo, para melhorar o nosso humor, para lidar com questões de cognição, para melhorar o sono, para diminuir, né, na maioria das vezes, ou aumentar, se for o caso, o apetite, para melhorar a performance sexual. E esses medicamentos, de fato, têm sido usados para tudo isso. E é o que o Benito Bezerra chama de psiquiatria cosmética, né? E essa médio lifestyle, né? De tentar melhorar a vida, a performance da vida de uma maneira geral, a partir do uso desses medicamentos. E aí ele fala, né? Eu trouxe uma citação dele aqui. Beta-bloqueadores já vêm sendo testados em experimentos que procuram minorar os efeitos de eventos subjetivos traumáticos, dissociando o conteúdo das lembranças de seu colorido emocional, alterando por meio de um apagamento do sofrimento, conectado a experiências da vida afetivamente decisivas, o modo como nos recordamos delas.
E aí essa parte me lembrou o filme, né? O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, em que já é um experimento de alguma maneira disso, né? De tentar pensar e se fosse possível apagar uma lembrança que a gente tem, algum tipo de trauma, por meio no filme através de um sistema lá que eles inventam, mas assim, já tem desenvolvimento, já existem pesquisas tentando desenvolver medicamentos nesse sentido. E até tem um texto da Paula Sibilia, professora lá da UF, que é aperte, né, delete para não sei o quê. Ela fala justamente sobre isso, né? Sobre o desenvolvimento, pesquisas sobre medicamentos que têm como objetivo apagar lembranças tristes da vida das pessoas. Então, se tem um término de namoro, se você passou por algum tipo de evento é, vexatório ou muito triste, você conseguiria lidar com aquilo apagando aquela memória com o uso de medicamento. Professora, eu citei aqui no chat. Ah, desculpa, eu estou só com a Ah, telinha de desculpa, vocês aqui para poder ver a não tela. tem problema. Né, Diga. esse é um artigo que eu até uso em aula, sobre a marca Botox. Cara, assim como a gente citou o Ozempic ontem, né, que tá dando o que falar e tal, o Botox também, né, uma marca, esse estudo é um estudo de uns 10 anos que foi feito, de todos os reveses que a marca foi tomando e todo o trabalho de PR que eles fazem por trás. E hoje o Botox está bombando, né, uma marca super revolucionária. Botox é uma marca, então eu nem sabia que era uma marca, é uma Uma marca. marca, é uma marca do laboratório da Allergan, se eu não me engano. E a marca bombou, aí o Scorsese disse que não contratava mais a atriz com Botox, aí a marca despencou. Aí criaram outro fato, aí as aeromoças passaram a usar, né? Caiu. Aí não sei o que. Então mostra todo esse sobe e desce que a marca teve, e hoje explodiu e tá bombando como nunca, né, Rafa? Não, só uma questão, você falou do Scorsese, né? No filme aquele irlandês que está na Netflix, ele fez um trabalho de tratamento de imagem com Al Pacino, De Niro, para rejuvenescer eles, né? Você vê, não sei quem assistiu esse filme, mas, sei lá, tem uma passagem do tempo. E aquela passagem de tempo, assim, eles são super novos e foi com um lance tecnológico, assim, não foi Botox, mas a tecnologia deixou Al Pacino, De Niro, enfim, essa turma toda, uns 40 anos mais novos. E foi impressionante o trabalho que foi feito nesse filme, cara. Bom ponto. Nesse caso era para fins artísticos, né? Mas a gente tem, pessoal, vocês aí da SPM pesquisam muito essa parte de tecnologia. Eu tenho visto muitos trabalhos, às vezes em banca, mesmo até no TCC, já desde a graduação, dos alunos muito interessados em pesquisar o impacto da tecnologia nesse tipo de coisa na percepção sobre a própria aparência deles, né? Essa coisa dos filtros, por exemplo, de Instagram. É Ah, e uma coisa tem absurda. aquelas piadas lá, tipo, você clica na pessoa lá, dá um match no Tinder, a pessoa toda produzida com Photoshop, você vai ver na vida real, é uma outra coisa. Mas antes o incômodo fosse só do outro com a imagem da pessoa, né? O problema é que É. as próprias pessoas não se reconhecem mais fora do filtro. Assim, de não conseguir tirar relatos de aluno que fala, eu não consigo tirar foto se não for com filtro. Não consigo, não existe a possibilidade. E aí saiu a notícia, não sei nem se confirmou isso, se realmente aconteceu, que o Instagram ia tirar os filtros, né? Ia parar de permitir que usuários criassem filtros, só iam ficar os filtros oficiais do Instagram. E aí os alunos estavam desesperados, de como assim? Não consigo mais viver sem esses filtros. Não por acaso isso daí vai aparecer nos consultórios também, né? A pessoa com dismorfia, o tempo inteiro, né? As pessoas lidando de uma maneira muito complicada com isso. E aí, não, vocês chegaram a ver aquele documentário da Netflix sobre redes sociais? Tem uns 4 anos, saiu na época da pandemia, eu acho. Falava isso, né, de como é que casos de depressão em adolescentes, jovens, mulheres adolescentes, era muito ligado a essa questão de pressão de rede social, de imagem, enfim, muito complicado. Mas vamos lá, voltando aqui, e aí tem essa questão do self psicológico ao self neuroquímico, que é como eu falei que o Nicholas Rose, nesse texto, ele meio que termina
meio que perguntando isso, né? Isso que eu estava falando, que não é uma contradição, é, na verdade, uma coexistência mesmo. E a questão dele é como é que isso daí se dá. E aí ele fala: sugeri em outro texto que o self psicológico e profundo, que é esse, né? Esse interior, que ele diz aqui, o interior profundo que habita cada um de nós, depósito da história das nossas vidas, o assento dos nossos desejos, o local dos prazeres e frustrações, o alvo do conhecimento, de conhecimento, invenção, administração e terapia, a base da nossa ética, que ele está se achatando. Então, seria esse o self lá do caso da psicanálise, por exemplo, né? Eu estou com um problema, eu estou triste, não vou criar a categoria aqui de depressão, mas eu estou triste, eu vou procurar uma terapia, eu vou procurar a psicanálise. A psicanálise vai tentar entender o quê? O que que te levou a isso? O que está faltando? O que está ali na base disso? Como é que foi sua relação com seus pais? Vai tentar recontar alguma história da sua vida, tentando encontrar em você mesmo a explicação para o seu estado atual. Ele fala que essa percepção desse self complexo está se achatando. E aí ele coloca isso, né? Ele tenta pensar isso a partir do desenvolvimento desse outro lado que a gente vem falando aqui mais, né, desde o final da aula passada e no início da aula de hoje, que é essa ideia do self neuroquímico, que já seria uma percepção sobre o self não tão ligada a essa coisa das raízes, da história, dessa narrativa, dessa biografia, mas desse self ligado ao cérebro, ao funcionamento fisiológico do cérebro. E ele fala: novas e diretas relações estão sendo estabelecidas entre nossos pensamentos, sentimentos e desejos, nossa normalidade, ele não colocou aspas aqui, mas eu colocaria, né? Nossa patologia e nossos cérebros. Este visto como um órgão de carne a ser anatomizado e entendido em nível molecular. O corpo biológico é agora crescentemente tido como o assento dos nossos problemas e o alvo de trabalhos éticos de melhoria do indivíduo. Então é isso, né? Essa mudança de foco agora da mente de volta para o corpo. E alguns autores vão trabalhar, por exemplo, com a ideia de, o próprio Nicholas Rose, né? Vai trabalhar com a ideia de individualidade somática também para se referir a isso, né? Além de self-neuroquímico, que eu acho que é um termo bem interessante, a ideia de individualidade somática. E aí a pergunta dele é: isso daqui enfraqueceria a psicologia? Meu argumento, né, o que eu acredito é que não. Eu continuo acreditando na coexistência dessas duas coisas. Inclusive, é muito comum, a pessoa faz terapia, mas ela também toma medicamento, né? Uma coisa não exclui a outra. Essas coisas, elas caminham, e as explicações também caminham conjuntamente. Por mais que em alguns momentos elas sejam contraditórias, como eu falei, a contradição é uma das marcas do contemporâneo. Então, não é exatamente um problema que isso aconteça dessa forma. E aí eu queria fazer só um parênteses antes da gente entrar na temática da felicidade, para falar um pouco como é que a gente chega até esse momento, né? A gente está falando aqui sobre esse contexto em que a psicologia se torna muito preponderante na explicação dos processos sociais, nas soluções também dos problemas que são criados. Mas como é que a gente chega até esse contexto, né, em que a psicologia, a psiquiatria tomam essa dimensão tão grande? E aí eu vou me amparar no texto da Eva Illu, esse Saving the Modern Soul, em que ela tenta traçar um pouco esse caminho disso, né? De como estou usando aqui, como chegamos até aqui. E ela fala que já desde o século XIX, desde o final do século XIX, existia um grande interesse em torno disso, que depois vai se configurar como a psicologia, como a disciplina da psicologia. Mas que a gente pode, que é ao longo do século XX, né, que isso vai se desenvolvendo desde o início do século XX, e aí, obviamente, o papel do Freud nessa expansão, né, as viagens que ele vai fazer para os Estados Unidos, por exemplo, desde antes dele ir aos Estados Unidos já estava, a obra dele já circulava muito lá, e aí se a gente pensar em Brasil, a gente acaba bebendo muito da fonte do que acontece nos Estados Unidos, né, as coisas que lá começam a bombar muito com algum atraso cada vez menor, né, por conta das tecnologias. Isso acaba chegando aqui também. Mas, basicamente, a gente pode pensar que, ao longo do século XX, como um todo, há uma expansão da psicologia e há uma expansão das explicações de base psicológica para tudo.
Isso daí ela cita alguns marcos, né? Ela fala que se nos anos 80 a gente vive o ápice disso, depois de um século de expansão, né, que começa no final do século XIX e chega até o final do século XX, se esse é o grande momento em que há um boom, e aí, de fato, se a gente for olhar os gráficos que o Frank Furedi, no outro livro lá dele, o Therapy Culture, ele vai mostrar, ele fala, é muito perceptível como é que os anos 80 chega num ponto que, sei lá, 70% dos americanos dizem estar fazendo algum tipo de terapia psicológica, que é, né, um número muito alto. Mas a gente pode voltar antes para conseguir entender que desde a década de 60, segundo ela, a psicologia já é muito forte em questões como sexualidade, casamento, criação dos filhos. Quando a gente vem para o Brasil, quando eu escrevi a tese, eu tive que falar um pouco teve um capítulo inteiro sobre cultura terapêutica, e aí eu fui tentar olhar para o que a gente usa, acaba usando muito bibliografia americana, inglesa, para falar sobre isso, que é onde tem mais coisas, né? Mas aí eu fui tentar olhar como é que a psicologia aparecia no Brasil, como é que foi a história disso por aqui. E aí, de fato, aqui também, a primeira grande área em que a psicologia entra é na parte da sexualidade. Desde meados do século XX já se vê muito forte, por exemplo, a figura do psicólogo que vai trabalhar num programa de rádio, ou que vai ter uma coluna numa revista ou num jornal, tirando dúvida dos leitores ou dos ouvintes sobre questões de sexualidade, de relacionamentos amorosos. Então, isso daí realmente por onde, e faz todo sentido, né? Porque a sexualidade para a psicanálise, por exemplo, é uma questão de base, né? Fundamental. E a princípio, é nessas arenas que começa a entrar. A gente vê também, se por um lado tem isso, né, dessa entrada muito forte nessa explicação dessa arena muito individual, né, de uma vida privada, também tem a entrada da psicologia, e é uma coisa que a Eva Illu trabalha muito nesse livro dela, nas organizações. E essa a gente já falou que a psicologia começa trabalhando muito no exército, né? A primeira grande entrada é no exército, para lidar, por exemplo, com os traumas de guerra dos soldados, né? Você começa a recrutar, esse o termo é o melhor, mas chamar psicólogos para trabalhar junto aos militares que estavam voltando de guerra e que estavam relatando problemas de todas as ordens. E aí, só que depois esses profissionais saem do exército e vão trabalhar, por exemplo, em empresas, em organizações. E aí a própria empresa, e aí o setor de RH tem uma transformação, né? O RH deixa de ser um setor meramente administrativo para lidar com coisas muito básicas, do tipo, vale transporte, não sei o quê, dinheiro, para ser um centro de gerenciamento de pessoas de fato. Até o nome, né? Recursos humanos, começa a mudar nessa época. Deixa de ser departamento pessoal, de lidar com questões muito burocráticas, para ser uma área de gerenciamento de pessoas e subjetividades. Então, ela fala muito sobre isso nesse livro, né? E ela fala, e a grande questão dela ao longo desse livro inteiro é pensar o que transformou a sensibilidade terapêutica em uma força cultural tão poderosa. Como é que a gente. O que explica a gente ter chegado a esse ponto? E a explicação que ela vai dar para isso é a partir da ideia de declínio. Ela vai falar sobre o declínio da tradição, o declínio da religião e o declínio da política. Eu vou só destrinchar um pouquinho dessas questões que ela traz, que eu acho que elas ajudam a gente a entender esse argumento, né? Bom, o declínio da tradição vocês já devem, vários textos sobre diferentes assuntos vão trabalhar com essa perspectiva, né? Aqui a gente está falando disso de uma maneira muito didática, então está resumindo muito, né? Empobrecendo um pouco essa narrativa, que é uma narrativa muito mais complexa, não é tão linear assim, mas basicamente, quando a gente fala de declínio da tradição, a gente está falando dessa erosão da solidariedade social, das normas comunitárias, enfraquecimento da autoridade tradicional, pensando que numa vida pré-capitalismo, por exemplo, numa outra dinâmica de forma de organização social, existiam identidades e modelos de comportamento muito estabelecidos, né? As pessoas meio que nasciam e sabiam como é que ia ser a vida delas. A pessoa nasce numa família de camponês, ela sabe mais ou menos como é que vai ser o script da vida dela. Ela vai viver uma vida inteira ali, igual foi a vida do pai, igual foi a vida da mãe, igual foi a vida do avô, e assim por diante. Era uma vida em que as coisas estavam meio estabelecidas, né?
E a ideia de tradição é isso: existia uma norma que se reproduzia. Não havia uma expectativa dos indivíduos naquele contexto de criarem, de construírem a própria identidade, por exemplo, de criarem a própria vida. As coisas estavam meio dadas. A modernidade, ela rompe um pouco com isso. Rompe um pouco, não. Ela rompe bastante com isso. E a partir da modernidade, as pessoas, elas são obrigadas a meio que construir sua própria vida. A vida não está mais dada. Os caminhos não estão mais colocados, né? E aí o argumento é de que os comportamentos se tornam orientados mais para o próprio indivíduo e não para a comunidade, que era como acontecia no contexto da tradição. E aí ela fala, e ela tenta pensar como é que isso, né, esse momento em que isso acontece, cria um desarranjo nesses indivíduos que leva eles a desenvolverem uma série de problemas. E ela fala como é que o Freud, né, toda a teoria dele da psicanálise lá, que vai se desenvolver, que vai ao longo do início do século XX, principalmente, vai se estabelecer em vários lugares, tenta lidar com esse desarranjo. Ela fala: Freud formulou novos códigos culturais que, mais do que qualquer sistema cultural disponível na época, poderiam dar sentido às transformações que a família, a sexualidade e as relações de gênero haviam sofrido durante a segunda metade do século XIX, e fornecer novos quadros interpretativos para organizar essas transformações. Então, assim, um dos aspectos é esse. Como é que a gente chega num momento em que a gente demanda da psicologia nos amparar? Perda do sentido que era atribuído antes pela tradição, a partir dessa relação mais comunitária. E aí outros autores, né, sociólogos, antropólogos, vão tentar olhar para esse declínio da tradição, tentando cunhar, por exemplo, a ideia de sociedade do risco. O Giddens, o Beck, eles vão trabalhar com essa ideia de risco. Por quê? Porque se a gente não tem mais a segurança que era fornecida pela tradição, a gente tem cada vez mais incerteza. Se a gente tem incerteza, se a gente consegue visualizar o risco, né, que é não saber muito bem como é que a nossa vida vai estar daqui a alguns anos, como é que a gente vai construir, se a gente vai conseguir, de fato, construir alguma vida significativa, vai aparecer a questão da incerteza, da imprevisibilidade, e essa multiplicidade de escolhas, que aparentemente é uma coisa boa, é bom você não ter que reproduzir mais a vida do seu pai, do seu avô, tal como o camponês lá de séculos atrás. No entanto, se não está dado, você que vai ter que correr atrás do que você vai ser. Você pode ser qualquer coisa. O que a princípio é uma coisa boa, gera também expectativa, ansiedade, inclusive quadro de ansiedade hoje, que é um dos muitos, que é muito diagnosticado, tem muito a ver com isso, né? Essa pressão por fazer escolhas o tempo inteiro. O Giddens fala, né? Hoje em dia a gente pode fazer qualquer escolha, menos não escolher. É a única escolha que a gente não pode fazer, porque a gente é o tempo inteiro demandado a optar por coisas. Tudo, né? Se a gente está até para coisas que a princípio a gente não deveria tratar dessa maneira. Sei lá, se você pegar a gente já falou de aplicativo de relacionamento ontem. O que é aquela coisa de direita e esquerda, jogar as pessoas para um lado e para o outro? É fazer escolhas, né? Até para isso, até para relações amorosas, sexuais, a gente está fazendo escolhas de uma maneira muito simples, a princípio, né? A tecnologia permite, por um lado, uma simplicidade, ao mesmo tempo, isso daí, se a gente for olhar aqui para essa questão do projeto reflexivo do self, se a pessoa for parar para pensar de fato e fazer, né, esse autoescrutínio, ela vai chegar à conclusão que talvez as coisas não estejam caminhando da melhor forma. E essa questão da reflexividade, é, coloquei um pedacinho aqui do Benjamin Bezerra falando sobre isso, que ele fala: práticas sociais da vida moderna consistem no fato de que elas são tema de exame e reforma constantes, com base em informações e questionamentos acerca dessas práticas, que são produzidas continuamente, alterando desse modo o seu próprio caráter. O que ele está falando aqui é que basicamente existe as pessoas pensam o tempo inteiro sobre a sua própria vida. Essa coisa de exame e reforma. E o argumento não era assim. As pessoas, no outro contexto, apenas viviam sua vida. Acordavam e falavam: o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso plantar não sei o quê, depois eu vou me alimentar. Elas não ficavam refletindo o tempo inteiro sobre a própria vida. E que isso também tem a ver,
isso que vai acontecendo a partir da modernidade, também ajuda a explicar por que a gente acaba encontrando soluções e encontrando amparo em explicações que vêm das ciências psi. A gente nunca fez, a gente nunca teve essa demanda por pensar a nossa própria vida tanto quanto a gente tem hoje. Além disso, a gente pode pensar nessa pressão por um estilo de vida, essa ideia do eu como um projeto. E aí eu me lembro muito do, não sei se vocês conhecem, é um livrinho bem conhecido, é muito bom para usar em graduação, que é aquele Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do Stuart Hall. É um livrinho assim, realmente bem pequenininho. Na verdade, é um texto do Stuart Hall, que no Brasil foi publicado como um livrinho. Inclusive, eu recomendo bastante esse livro, porque ele trata de um tema que eu acho que atravessa quase todas as pesquisas da área de comunicação, em que ele vai falar sobre a mudança da questão do sujeito, né? Como é que a gente deixa de ser, como é que a gente passa do sujeito do iluminismo para o sujeito pós-moderno. E ele vai falar de uma coisa que tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui, como é que o sujeito do iluminismo, né, que é pensado no contexto do iluminismo, é aquele sujeito cartesiano, né, do penso, logo existo, que era dotado de uma individualidade, de uma essência, que ia acompanhar ele ao longo da vida inteira, ele era muito unitário, era aquele sujeito formado. E ele fala que a gente já não vive mais sobre o domínio desse tipo de sujeito, que o sujeito pós-moderno, que é esse hoje que a gente vê, e aí, de novo, né? É sempre importante falar que ele está fazendo, contando uma história de uma maneira muito didática, reduzindo os processos, né? Facilitando a compreensão, que não é tão dado, tão óbvio assim esse caminho, mas que hoje o sujeito pós-moderno seria aquele marcado por uma plasticidade na composição do self, da composição do eu. Então, primeiro que você não já existe uma percepção de que ninguém nasce com esse self formado, que não existe essa coisa de essência, que não existe esse eu verdadeiro que é dado no momento do nascimento, que acompanha você a vida inteira, mas que o eu é formado por uma série de coisas que são construídas ao longo da sua vida. E aí, quando ele vai falar dessa passagem, ele fala da passagem primeiro do sujeito do iluminismo para um sujeito sociológico, que seria muito característico do final do século XIX e ao longo do século XX, que seria já esse sujeito entendido como negociando entre uma essência e a sociedade, e aí está pensando muito naquele contexto em que as instituições começam a ganhar muita força, e aí o sujeito tem que se formar também no interior dessas instituições, e aí isso daí caminharia do sujeito sociológico para um sujeito pós-moderno, que seria mais dessas últimas décadas, no contexto de ascensão disso que a gente pode chamar de pós-modernidade, modernidade líquida, tardo moderno, como o termo que a gente quiser usar, mas para falar do contemporâneo. E aí, nesse contemporâneo, não é nem mais uma questão de negociação, desculpa, gente. Não é nem mais uma questão de negociação. A gente abandona a ideia de que existe uma essência. O sujeito é construído desde o momento do seu nascimento até o momento de sua morte. As coisas que vão acontecendo com ele constroem quem ele é, as experiências que ele passa. E aí, para chegar nesse sujeito pós-moderno, o Hall tenta traçar alguns caminhos de explicação. Como é que a gente chegou nesse sujeito, né? O que que aconteceu? E ele vai falar de coisas como o pensamento do Marx, o pensamento do Foucault, o feminismo, a linguística, e ele vai falar de Freud. Uma das explicações dele para conseguir entender como é que a gente chega nesse contexto do sujeito pós-moderno é justamente a contribuição de Freud. Por isso que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando. E aí ele fala como ele chega nesse sujeito pós-moderno, né? Ele vai falar dessa ideia de estilo de vida como uma pressão. E aí a gente que estuda comunicação, que estuda mídia, né? Essa pressão por estilo de vida, a gente pode falar que existe meio que um supermercado de estilo. Tá muito disponível para a gente abre o TikTok, a gente abre o Instagram, a gente vê um monte de projetos possíveis de eu sendo vendidos ali. Isso daí, como contrapartida, se é muito fascinante por um lado, como contrapartida gera uma ansiedade nos sujeitos que tem que escolher, porque não ao mesmo tempo que existe essa multiplicidade de possibilidades, existe também uma certa cobrança por coerência.
em que a pessoa não pode todos os dias estar com um estilo diferente, ela tem que ter um mínimo de consistência, né, para conseguir ser aceito pelos seus pares, etc. Então, isso daí geraria nos indivíduos de alguma maneira, essa ansiedade em pertencer a alguma coisa, em conseguir apresentar um projeto coerente de eu. E aí, uma última coisa em relação a essa questão da reflexividade, uma coisa que eu achei interessante comentar é que a gente abandona, né, se a gente está falando aqui de declínio da tradição, se há um progressivo abandono disso, ao mesmo tempo, as pautas identitárias, elas de alguma maneira recuperam isso também. Quando a gente vai falar sobre termos como ancestralidade, a gente está basicamente falando de retomar em alguma medida a lógica da tradição. Então, isso que eu acho interessante, né? Por isso que eu falei que esses caminhos, né, essas explicações que a gente dá, elas nunca são tão simples assim, porque a história ela tem também idas e voltas, né? Ela não é tão linear assim. Então, por exemplo, a questão da ancestralidade, quando a gente vai falar, por exemplo, de movimento negro, há todo um movimento, né, há uma tendência de se recuperar, por exemplo, esse termo ancestralidade para se pensar dinâmicas de hoje. Então, não é que as pautas identitárias celebrem de maneira crítica esse sujeito pós-moderno que se monta, que se cria, que pode tudo e abandona as suas raízes, abandona todo o passado. Não é só isso, né? E eu acho que as pautas identitárias mostram bastante isso, sobretudo essas ligadas ao movimento negro, quando vão recuperar um termo como ancestralidade e colocar isso em primeiro plano. Professora, você conhece aquele livro Diga. dos dois antropólogos, do Despertar de Tudo, do Graeber e do Wingrove? Você conhece? Ah, eu comecei a ler esse livro e não terminei. Estava Eu achando bem também. interessante. Eu também, que é um livro, assim, terrível, né? Uma coisa bem exaustiva, assim, tal. É um livro Sim. pesado. Mas uma coisa que me chamou a atenção no começo da leitura, eu li acho que uns 3 capítulos, que acho que dialoga um pouco com o que nós estamos falando aqui. Eles basicamente falam que, bom, que já temos de estudo hoje, né? Já conseguimos montar uma cartografia da história da humanidade, né? Já é possível, baseado no que nós já temos de estudos levantados das áreas de conhecimento, tá, tá, tá. E eles querem entender por que que o mundo é sempre, a desigualdade esteve sempre presente na nossa história e tal. E aí eles trazem um dado que eu não sabia, eu partia de uma certa inocência de que esse momento que nós vivemos hoje, nós aqui, no século XXI, a nossa sociedade, a nossa humanidade hoje é o máximo da experiência humana em termos de criatividade, em termos de avanços, em termos de felicidade. Não, não, definitivamente não. Tiveram outras sociedades antepassadas às nossas que eram muito mais felizes, que curtiam, que eram muito mais criativos, que avançaram muito mais. E eu achei interessante isso, né? Então você vê, inclusive, né, em todos os aspectos, assim, enfim, eu sei que felicidade é um termo bastante complexo e amplo, mas é interessante que esse livro desmontou essa ideia para mim. Eu achava que a gente era o máximo, e não. Tem coisa muito mais legal antes da gente, assim. É que a gente tem até o Humberto Eco, quando está falando sobre um assunto totalmente aleatório, que está falando sobre cultura de massa, mas ele fala como é que uma das características, e isso daí se aplica, ele está discutindo isso em meados do século XX para falar sobre cultura de massa. A gente está, sei lá, 60 anos depois do que ele escreveu e continua se aplicando o que ele falou, que é como é que a gente tem na nossa cultura uma coisa muito do presente, né? De valorização do presente. O presente é o máximo. No máximo, a gente consegue imaginar um futuro. E aí é interessante que tem um outro autor, ai, meu Deus, como é que é o nome? O Eagleton, Terry Eagleton, que ele vai falar uma coisa sobre isso que eu acho interessante, que é a gente é tão viciado no presente e a gente é tão viciado, é tão obcecado com a nossa vida, com tudo que acontece na nossa vida tal como ela é, que a gente, mesmo quando a gente vai imaginar um futuro, a gente imagina ele sempre muito parecido com o que a gente tem hoje em dia. Se a gente pegar um filme de ficção que se passa daqui a 1000 anos, a diferença é que o carro voa. Mas, assim, a diferença não é muito significativa. Deixa eu pegar, sei Total. lá, os filmes lá como os Jetsons, o que que era? Era a mesma vida
que existia, só que assim, o aspirador de pó era um robô, a empregada da mágica era um robô, mas você não consegue imaginar uma vida sem ela. Ela só Exato. virou um robô. O carro ele voa, ele não, mas ele continua existindo. E aí ele chega até a falar mais do que isso, assim. Ele fala sobre a coisa do ET. A gente é tão autocentrado que quando a gente imagina um ET, ele pode ter absolutamente qualquer forma, lembrando que ele é um ser extraterrestre. Mas ele é muito, ele até usa uma expressão que eu acho engraçada, ele fala, ele é muito, qualquer ET de filme é muito parecido com qualquer âncora da BBC. Ele é inglês, né? Assim, basicamente é uma pessoa, entre aspas, é um ser que tem cabeça, braços, pernas, ele é meio parecido com uma pessoa meio esquisita. Até essa capacidade imaginativa sobre o outro, sobre uma existência que não é a nossa, é muito pautada pelo nosso presente, pela nossa forma física, para a gente o tempo inteiro, né? Então é interessante isso que você falou, porque de fato, né? É, porque eu acho que isso, né, esse processo que a gente está falando, essa percepção que você falou aqui de TED, nossa, como assim? A nossa forma de vida não é a melhor que já Como existiu? assim? Tem a Exato, ver com esse momento dessa modernidade, em que a gente realmente quer acreditar que tudo que passou, que todo mundo era muito infeliz, que aquela vida era horrível, que bom é o que a gente vive. exato. Todo mundo deprimido, tomando remédio atrás da pedra, mas a nossa vida é maravilhosa e esse Ah, modo de total. existência é o único possível. Não, imagina a Copacabana anos 20. Deve ter sido maravilhoso quem viveu aquilo. Meu Deus do céu. Não, acho que 2024 é o ápice. Não é, cara, desculpa. Falhamos. Mas eu acho que isso, não sei você, eu estou falando aqui agora me veio a cabeça. Eu acho que isso daí já começa a coexistir com um certo discurso apocalíptico, ao mesmo tempo também cara, tal. Fiquei pensando muito em produções tipo Black Mirror, como é que a gente também começa a olhar para o nosso presente de uma maneira meio distópica, assim. Será que a gente está indo pelo caminho certo? Porque acho que a gente já começa a perceber alguns elementos de que as coisas não estão tão boas assim, né? Em relação, por exemplo, à tecnologia. Se a tecnologia, se a gente voltar ali anos 90 existia uma ode à tecnologia, que a tecnologia ia nos salvar de tudo, que a tecnologia era maravilhosa. Alguns termos, né? Informática. Eu me lembro que eu era criança e o meu pai falava: não, tem que estudar informática, porque informática é o futuro. E agora a gente já olha para a tecnologia e vê assim: caramba, quantos problemas a tecnologia trouxe também, né? Trouxe possibilidades, mas a quantidade de Total, problema que a gente tem. total, né? Exato, exato. Nunca se falou tanto sobre. é, Nunca se falou tanto sobre qualidade de vida, mas nunca tivemos tantas pessoas obesas como hoje. Nunca se falou tanto sobre, né, tecnologia ajuda e atrapalha. E assim, tirando até. Eu moro em São Paulo, aqui na cidade mais rica do continente. Eu fui agora aqui na academia logo cedo. Tinha uma família pedindo comida aqui na esquina de casa, uma família com fome. Quer dizer, cara, pô, já era para ter resolvido isso, né? Um problema da Idade Média ainda persiste aqui na esquina de uma cidade mais rica do continente. Assim, cara, não, deu E ruim, né? persistem esses problemas e a gente vai criando outros ainda, né? Tipo, não o suficiente dos problemas que vão se mantendo, a gente vai. É uma camada de problema, Total. de fato. Mas, enfim, e aí seria essa discussão sobre o declínio da tradição. E uma outra coisa importante seria o declínio da religião e das normas morais. E aqui também é meio que fácil de entender, ao mesmo tempo muito complexo, né? Estou reduzindo aqui um assunto que daria para fazer um curso inteiro, uma disciplina inteira, só sobre esse tema. Obviamente, existem livros e livros sobre essa temática, inclusive um do Charles Taylor, chamado Uma Era Secular, que é muito interessante, se alguém tiver interesse nesse tema. Mas, basicamente, aqui a gente está falando de enfraquecimento dos valores compartilhados, que tem a ver com o declínio da tradição também, né? Mas aí aqui eu acho que a diferença quando a gente está falando de religião é essa privatização da busca por respostas. Acho que se num contexto anterior essas respostas eram fornecidas por Deus, isso era compartilhado por todos, as respostas agora são buscadas individualmente e de alguma maneira conseguidas individualmente também. Eu coloquei esse ponto aqui, nessa, entre aspas, essa brincadeira da depressão é falta de Deus,
porque essas coisas elas são muito, por isso que eu falei que elas coexistem, né? Não é exatamente uma substituição. É até estranho num país como o Brasil, que a gente sabe que é muito atravessado pela questão religiosa, em que a questão religiosa, por exemplo, decide eleição, a gente fala em declínio da religião. Não é um declínio da religião no sentido de que as pessoas pararam de ser religiosas ou acreditar no discurso religioso, mas de que essa religião que antes era a grande explicação de tudo, hoje em dia ela coexiste com outras coisas, né? Por exemplo, com a psicologia. E aí é muito curioso, eu que frequento muito página de influenciadores psicólogos nas redes sociais, né? Porque é meu objeto de pesquisa, perceber como é que às vezes eles fazem algum post, e aí você vai vendo os comentários, vários comentários de pessoas religiosas, né? Normalmente evangélicos, falando que depressão é falta de Deus, que as pessoas têm que parar de ficar procurando terapia e ir para a igreja. Então, como é que essas coisas elas coexistem, né? Essas pessoas elas estão nos dois lugares. Você quer falar, Rafa? Que eu gosto muito de futebol e tem jogador que faz o gol, fala assim, não fui eu, foi Deus. Ele aponta assim. É muito, essa responsabilidade é muito grande, né, para Deus também. Pô, imagina se Deus tivesse que resolver isso também. Agora, aliás, um bom indício de como a religião declinou, mas não tanto, é a gente vê aquele lá do Gol do Fantástico, que a quantidade de música gospel que os jogadores de futebol escolhem, assim, é um bom parâmetro para a gente ver como é que a religião está muito longe de ter morrido. O argumento aqui é que não é que ela deixou de existir ou ser importante, é que ela deixou de ser a grande narrativa, né? Ela é uma narrativa fundamental, ainda para um percentual muito grande de pessoas, mas ela coexiste com outras questões, como a ciência, por exemplo, e como esse discurso, que a gente está falando aqui desse discurso terapêutico. A explicação para isso, né, o termo que se usa para falar sobre essa racionalização da experiência, é essa lógica de desencantamento do mundo, já devem ter ouvido falar muitas vezes, né? E aí o argumento aqui, que alguns autores vão trabalhar, e que eu, de alguma maneira, compartilho um pouco também, hoje tá brava aqui. É como é que a cultura terapêutica, de alguma maneira, ela ajuda a reencantar o mundo. Como que ela reencanta o mundo? Ela reencanta o mundo a partir de um florescimento, de novo, aquilo que eu estava falando lá mais anteriormente, da experiência subjetiva. Então, você deixa de acreditar, você deixa de compartilhar a ideia de que existe um Deus que vai iluminar a sua vida e que você tem que acreditar que tudo está, todas as respostas estão nele, mas de alguma maneira você passa a achar que as respostas estão sim em algum lugar, não mais em Deus, mas dentro de você. Existe alguma coisa dentro de você que você pode, num processo de terapia, revelar, que vai também te ajudar a lidar com seus problemas. O que também é uma maneira de você, ao mesmo tempo, privatizar a resposta, mas de você continuar, e eu vou usar um termo aqui complicado para o tema, né? Crente de que alguma resposta é possível. Então, quando a gente fala de cultura terapêutica reencantando a experiência subjetiva, a gente está falando disso. E a gente chega na palavra que já foi citada aqui algumas vezes, que é a ideia de self. Essa ideia de verdadeiro eu, que pode ser revelado a partir de uma técnica correta. Então, se você conseguir revelar esse verdadeiro eu, você vai conseguir ter uma vida mais plena, mais feliz. Você não precisa mais de Deus necessariamente. Você pode ter Deus, e muitas vezes você tem Deus, mas você não precisa mais, você não necessita mais dele como uma coisa, como a sua única forma de conseguir chegar até isso. Oi, Gisela. E aí, eu estou falando aqui bem, estou falando aqui como, de alguma maneira, a gente pode pensar nessas duas coisas, né? Religião, que de alguma maneira teve, né, um declínio nos últimos séculos, e ao mesmo tempo cultura terapêutica, mas como tudo que a gente está falando aqui, essas coisas elas não são autoexcludentes e elas, muito pelo contrário, elas se incorporam cada vez mais. Eu acho que é esse o grande dado significativo nesse tema específico. Porque essa história não começa agora também, esse imbricamento entre cultura terapêutica e religião já vem de muito antes, por exemplo, quando a gente vai falar de alguma coisa como a nova era, que é uma coisa que ficou muito em voga ali em meados do século XX, anos 60, que é essa ideia de que uma nova era, a era de Aquários, vai começar, e que essa era de Aquários, as pessoas, que é muito baseada nessa coisa de que religiões
New Age, de pegar muito de religiões orientais e beber das fontes, por exemplo, de budismo. É, isso começa a chegar muito forte no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. As pessoas começam a fazer yoga. É uma grande miscelânea de experiências com o sagrado, com o transcendental, mas muito marcadas por esse novo momento em que isso é usado não mais para se alcançar Deus por si só. Todo o argumento é, nesse novo momento de forma de lidar com a religião, você procura Deus para encontrar você mesmo, para ter algum tipo de ganho individual. Então, você vai procurar o budismo não porque você quer transcender, mas porque você acha que aquilo ali vai te ajudar a lidar com seus problemas, a se acalmar, a aprender a meditar. Então, essa incorporação dessas duas coisas, né? Acontece nessa via, seja da cultura terapêutica, beber nas fontes da religião para conseguir vender alguma coisa, inclusive o ramo da autoajuda voltada à religião é muito forte, de que mistura esoterismo, seja nessa área de. É uma grande. Inclusive, eu fugi disso na minha tese, porque eu vi que era tão. Era tanta coisa que eu não ia conseguir dar conta, mas é um objeto muito interessante, porque tem tanto essa matriz mais de astrologia, anjos, cabala, até coisas mais ligadas à religião mesmo cristã, do catolicismo, e pegar Jesus, o maior psicólogo que já existiu. É um dos livros de autoajuda muito vendidos. Então, assim, você pega tanto ensinamentos religiosos de religiões tradicionais, quanto elementos mais desse sincretismo de misturar um monte de coisa para conseguir vender isso através de uma lógica de autoajuda. Existe isso, e existe o outro lado disso, que é como é que a própria religião consolidada, e aí eu volto de novo no exemplo dos evangélicos, das religiões, das igrejas neopentecostais, como é que elas também, por sua vez, vão beber nas fontes da cultura terapêutica. Então, o pastor, ele é, além de ser um pastor, um líder religioso, ele também é um coach. Ele também é alguém que vai ajudar você a lidar com seus problemas mais do dia a dia, do cotidiano, até a forma de se comunicar dessas duas coisas acaba se misturando. Então, a gente vê muito como é que as igrejas neopentecostais usam muito desse tipo de lógica, de funcionamento que vem da cultura terapêutica, mas também se a gente for pegar a religião católica, né, os ritos católicos hoje em dia, muitas igrejas também, normalmente quando buscam uma renovação, se aproximar de um público mais jovem, também têm utilizado elementos desse universo da cultura terapêutica para se comunicar. Um outro ponto, né? A gente já falou do declínio da tradição, do declínio da religião, e a outra explicação que a Eva e Lu vai trazer para a gente pensar como é que a gente chega nesse momento atual, como é que a gente chega no momento em que há essa predominância da cultura terapêutica, é pensar o declínio da política. E aí ela fala sobre diminuição do engajamento social associado à mudança de foco, à individualização das demandas políticas. Então, assim, a gente deixa de acreditar em projetos coletivos e começa a tentar focar em si mesmo. Então, coisas como empreendedorismo, né? De você tentar, não tem emprego, né? A coisa mais clichê. Não temos emprego. Emprego, hoje em dia, não existe mais emprego. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai lutar coletivamente para que as coisas sejam revistas, ou a gente vai investir em empreendedorismo e falar cada um por si, cada um que se vire, cada um que cuide que crie seu próprio emprego, que crie seu próprio trabalho. Então, quando ela fala disso, de individualização das demandas, ela está falando disso, né? E aí, alguns dados, né, mais específicos: enfraquecimento dos sindicatos, a ascensão de um discurso corporativo, e é isso daí interessante, sobre bem-estar e felicidade no trabalho. Então, assim, a gente está falando. Trabalho é uma coisa que durante muito tempo foi construída, sobretudo depois do pensamento do Marx, ali, meados do século XIX, trabalho como sinônimo de exploração. Existe toda uma narrativa que conecta trabalho e exploração do trabalhador, que é construída desde o meados do século XIX, para a gente chegar no final do século XX com todo um discurso do trabalho como um espaço de autorrealização. O trabalho como um espaço em que você vai ser muito feliz. E as empresas tentando pegar esse argumento de criar um ambiente muito colorido, a gente sempre vê essas matérias, né?
sobre as melhores empresas para se trabalhar. Aí aparece lá o Google, porque tem máquina de sorvete de graça para os funcionários, porque tem videogame, porque uma tentativa das empresas de criar, das organizações, de criarem um ambiente, entre aspas, feliz, para que o trabalhador possa ser feliz ali. Isso daí, para quem estuda trabalho, para quem estuda esse tipo de coisa, vai falar como é que isso daí ajuda a enfraquecer um discurso de união, de coletividade, por exemplo, de reivindicação trabalhista. Porque você tem quase que agradecer à empresa pela grande honra de estar ali naquele espaço. Claro que coisas como desemprego também vão gerar isso, né? O emprego sendo mais escasso, as pessoas têm menos possibilidade de reivindicar por seus direitos, porque elas têm de fato medo de perder os seus empregos. E aí ela fala, né? O discurso da psicanálise é, portanto, uma tecnologia política de si. Seu próprio objetivo de emancipar o eu é o que torna o indivíduo administrável e disciplinado. Enquanto os sociólogos comunitários veem o discurso terapêutico como um obstáculo entre o eu e a sociedade, Foucault sugere, ao contrário, que por meio da terapia, o eu é levado a funcionar perfeitamente para dentro de um sistema de poder. Isso é interessante, porque quando a gente fala, né, dessa conexão da terapia e da individualização como algo que quebra o coletivo, não é no sentido de que deixa o indivíduo solto da sociedade ou separado, apartado da sociedade. O que a gente está falando aqui é pelo contrário. É como é que essa cultura terapêutica, de alguma maneira, ajuda esse sujeito a se moldar perfeitamente a essa sociedade. Quais são, o termo que eu usei no título do curso, as demandas contemporâneas. Quais são as demandas contemporâneas? Que tipo de sujeito é esperado que a gente tenha hoje? A cultura terapêutica, ela não vai fazer você fugir disso, pelo contrário, ela vai ajudar você a se moldar perfeitamente a ser esse tipo de sujeito que é esperado de você, que as corporações, por exemplo, esperam de você. A gente vai, a cultura terapêutica age também no sentido, por exemplo, de transformar o trabalhador nesse cara feliz que está sorridente no ambiente de trabalho, produzindo ao máximo. Muito, uma coisa que eu sempre, até quando eu dei essa disciplina na graduação, curiosamente, né, de uma maneira muito sintomática, a própria disciplina em alguns momentos virava um grupo de autoajuda, porque os alunos começavam a narrar as experiências deles no mercado de trabalho. E se identificando muito com as coisas que eu estava falando ali, né? De falar, é mesmo, Maica, às vezes lá no meu estágio a gente tem que ficar até 11 horas da noite para entregar não sei o quê, e aí o chefe pede uma pizza e fala para a gente postar no Instagram, ah, muito feliz aqui trabalhar na agência tal, porque olha, o meu chefe me mimando, colocando uma pizza. Então, assim, como é que eles entendem também, né? E aí, talvez na disciplina isso daí aflorasse mais, como é que eles entendem que todo esse discurso de bem-estar e felicidade no ambiente de trabalho, no fundo, serve para que a empresa possa explorar cada vez mais essas pessoas, mas tentando fugir daquela lógica tradicional de exploração e tentando entender qual, não, mas você está aqui, você está investindo em você mesmo, você está fazendo algo pelo seu futuro. Faça um post no LinkedIn falando como é maravilhosa a experiência de trabalhar até às 11 da noite num projeto em que você acredita. Então, tem todo esse discurso, né? E aí, por fim, pensando nessa lógica dos declínios, a gente poderia chegar na descrença total, né? Tipo, tudo declinou, chegamos no ponto que chegamos hoje. E aí ela fala, só que ela tenta pensar um pouco essa ideia de espaço para a utopia, como é que a gente reinventa a utopia. Porque a utopia, durante muito tempo, né, ao longo do século XX, desde o final do século XIX, teve muito conectado a coisas como, por exemplo, o comunismo, né? Socialismo, comunismo, como uma saída para o mundo que se apresentava naquele contexto. Eu acho que a ideia aqui é tentar pensar como é que a gente mantém a utopia num momento de tanta desesperança. E ela fala que, de alguma maneira, né, alguns autores vão trabalhar com a ideia, e aí o Bauman é um deles, como é que até a utopia a gente privatizou. Porque quando as pessoas tentam pensar de uma saída, de escapar desse mundo, elas acabam fazendo isso de uma maneira muito individual. Então, assim, é o cara que fala, não, eu vou comprar uma fazenda no interior de não sei onde, eu vou me mudar para lá, normalmente é uma pessoa que já conseguiu construir algum tipo de patrimônio, que tem dinheiro para conseguir fazer isso, né? E pode se dar ao luxo de escapar, de sair. Aí ele vai morar no interior, ele vai morar sozinho lá, ele vai levar a família dele, ou ele vai ficar sozinho, porque ele quer escapar. Então a gente meio que perde essa capacidade de pensar
soluções coletivas, né? Eu coloquei essa frase da Margaret Thatcher, que é muito famosa quando a gente está pensando, estudando liberalismo, né, neoliberalismo, que ela fala que não existe sociedade, né? O que existe são os homens e as pessoas e as suas famílias. Então, esse argumento, né, essa racionalidade liberal, ela acaba pautando de alguma maneira, ela atravessa muito essa lógica da cultura terapêutica. Só que a gente não pode, de alguma maneira também, é por isso que eu botei esse negócio de causas coletivas continuam a mobilizar os indivíduos, acreditando tanto nesse discurso ao ponto de entender que o social se fragmentou, se desfez dessa maneira tão. Não é. Tentando não ser tão apocalíptico assim, né? Não é que as causas coletivas tenham desaparecido, tenham morrido completamente, só que elas são cada vez mais difíceis de serem encaradas em um mundo que obriga a gente o tempo inteiro a pensar de uma maneira muito individual. Inclusive, é curioso como há, recentemente, nos últimos anos, um crescente interesse em se voltar o olhar para as contribuições do próprio Marx e do Engels. Assim, é muito notável como é que, na época que eu, por exemplo, fiz graduação, ali por volta de 2005, 2006, era muito. O marxismo estava muito embaixo na academia. Quando aparecia algum professor, eu estudei na FRJ, que é uma universidade com uma tradição de ser de esquerda, né, de ter um legado também de muitos marxistas, era uma coisa soava meio datado, soava meio. Ninguém se interessava mais tanto, existiam outras teorias muito mais interessantes, como Foucault, Deleuze, que explicavam o mundo de uma maneira muito melhor. Só que hoje, quando a gente vai olhar para como as pesquisas, inclusive, se desenvolvem, a gente for pensar mesmo na área de pautas identitárias, como é que tem crescido muito o número de feministas marxistas, por exemplo, ou de pessoas que estudam raça, que vão olhar para o marxismo para conseguir entender quantidade de podcasts que surgem sobre isso. A Boitempo, uma editora que vai se especializando em republicar a obra do Marx e do Engels, fazendo novas roupagens, fazendo uma série de publicações ligadas a isso, sinal que tem esse mercado, né? Esse mercado continua existindo, e que mostra também como é que as pessoas não abandonaram completamente os projetos coletivos. Não que esse seja o único caminho ou o único tipo de utopia, mas eu acho que é muito sintomático que mesmo essa, que a gente se apressou tanto em descartar como uma coisa do passado, ressurge também, né? Porque como eu falei, o contemporâneo é muito marcado por essa contradição. E uma das contradições é essa, né? Até as explicações e as tentativas de fuga, a gente às vezes retoma também e busca os caminhos que já foram percorridos. Mas é basicamente isso para a gente chegar no tema da felicidade. E é até esquisito a gente falar de felicidade depois de toda essa quantidade de desgraça que a gente narrou aqui nos últimos momentos. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa na questão da cultura terapêutica, um dos temas que aparece com muita força é a questão da felicidade. E aí eu coloquei aqui como título desse slide um termo, né, uma expressão que o João Freire Filho, que foi meu orientador no doutorado, que tem uma pesquisa extensa sobre felicidade, pesquisou durante muitos anos a ideia de felicidade, ele usa, né, uma expressão que ele usa, felicidade compulsiva e compulsória. Só que existe uma diferença que quando ele usa esse termo, e ele está escrevendo isso, a pesquisa dele é da época é de 2010, mais ou menos, o que do ponto de vista histórico é outro dia, mas como as coisas são muito dinâmicas hoje em dia, elas mudam muito rapidamente. Quando ele escreveu sobre isso, ele coloca isso como uma afirmação. O argumento dele é que a gente viveria numa época de uma felicidade compulsiva e compulsória. E aí eu acrescentei esse ponto de interrogação, porque eu acho que a gente já vive hoje um momento em que, embora isso não tenha sido abandonado, e a gente vai ver aqui, já existe uma série de questionamentos em relação a isso, na medida em que, como a gente tem falado também desde o início, a gente vive uma era em que é a era do adoecimento mental. Então, como é que a gente conjuga, por um lado, um momento em que se fala que todo mundo está deprimido, com uma sociedade que nos instiga o tempo inteiro a ser felizes? Então, acho que é um pouco isso que eu queria conversar com vocês aqui no final dessa aula de hoje. E aí eu coloquei essa citação do Bauman, que eu acho que ela ajuda a gente a pensar sobre isso, né? Ele fala: supostamente você é livre para escolher a sua identidade, mas na prática você não consegue realizar isso.
Essa situação traz sentimentos muito desagradáveis, que são muito comuns no mundo hoje. De acordo com as estatísticas, a depressão é a doença mais comum no momento. Muita gente fica deprimida em algum momento. A depressão é o produto dessa sensação de não ter controle, de estar abandonado. Às vezes chamamos isso de exclusão. Nós somos excluídos de onde a ação acontece, de onde a vida real é vivida, não conseguimos chegar lá. Basicamente, a partir dessa situação aqui do Bauman, o que a gente pode pensar, mais uma vez, é que não existe uma contradição exatamente de que a sociedade que fala o tempo inteiro para a gente sobre felicidade é a mesma que nos adoece e nos torna depressivos. São, na verdade, dois lados da mesma moeda. O fato da gente falar o tempo inteiro como a felicidade é possível, como a felicidade deveria, você deveria encontrar felicidade, inclusive, no seu trabalho. A gente acabou de dar o exemplo do trabalho, que é um lugar em que a gente poderia estar liberado, autorizado a sentir ódio, a sentir vontade de morrer, a querer ir para casa, mas não, até no trabalho a gente tem que ser feliz, sorridente, performar coisa, fazer um texto bonito no LinkedIn falando como nós estamos sempre muito felizes de acordar de manhã cedo para poder ir para o trabalho. Como é que essa sociedade que tem esses elementos, que tem essas demandas, é uma sociedade que, em última instância, também vai nos adoecer. E aí, ainda falando sobre isso, né, tem a situação do Bezerra, falando aparentemente hedonista, essa sociedade acaba impondo aos sujeitos um esforço incessante para se manterem à altura de expectativas, de performances física, mental e social que não conseguem atender. Então, é bastante óbvia, né, essa relação entre por que a depressão acaba aparecendo como um sofrimento do nosso tempo. O Christian Dunker, o Safatli e o Nelson, esqueci o nome dele agora, o sobrenome dele, que escreveram um livro recentemente chamado Racionalidade Liberal, Neoliberal e a Gestão do Sofrimento Psíquico, livro do ano passado, se não me engano. Eles falam muito sobre isso, né? O argumento deles é bem esse: a depressão é uma doença do nosso tempo e é uma doença absolutamente conectada a essa racionalidade neoliberal. É basicamente isso que a gente está falando aqui. A gente privatiza tudo, a gente fala que os sujeitos são responsáveis por tudo, eles vão ter que se gerir, eles vão ter que dar o jeito deles, é cada um por si. A gente desmantela em muitos lugares no Brasil isso daí, curiosamente, né? A gente ainda não deixou de desmantelar completamente, mas em vários países se desmantela o serviço de assistência do Estado, né? A saúde, a educação, tudo começa a ser privatizado e, obviamente, a resposta que a gente vai ter a dar a isso é essa sobrecarga, né, se transforma, em alguma medida, em doença mental, que é o processo que a gente tem visto acontecer de uma maneira muito, muito forte. E aí eu trouxe um vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aquele esquema de compartilhar a tela. Vlog de um dia tentando vencer a depressão. Eu pensei muito antes de falar sobre isso aqui, mas eu acho que eu tenho que falar porque tem muita gente que tá passando pelo mesmo e a gente se incentiva de alguma forma. Recentemente eu fui diagnosticada com depressão leve e, por incrível que pareça, foi um alívio receber essa notícia. Porque por muito tempo eu me culpei por estar triste sem motivo nenhum. Minha vida é uma maravilha, por que eu tô triste? E eu sempre fui muito animada e eu ficava pensando, será que eu sou uma farsa? Até que eu descobri que eu tenho uma doença e eu não escolhi me sentir assim. Enfim, mas graças a Deus a depressão tem cura e eu sei que com muita terapia, muito remédio e força de vontade eu vou sair dessa. E eu quero trazer vocês comigo nesse processo que vão ter muitos altos e baixos, porque me ajuda muito gravar esses vídeos e eu acredito que eu posso estar ajudando alguém também. Então vambora, isso eram 2 horas da tarde de hoje, eu tinha acordado 9, mas eu não tinha achado motivos pra levantar da cama. Até que eu tive a ideia desse vídeo aqui e eu levantei. E eu já fui logo comer, porque eu tô com dificuldade de comer também, como vem inspiração, desde aproveitar de uma vez. Então já são 2 conquistas pra conta e muito obrigada a você que tá assistindo esse vídeo, porque ele foi o motivo de eu levantar hoje. Daí eu já fui logo colocar minha roupinha de academia pra eu não perder minha coragem, porque eu sei o quanto exercício ajuda. Daí eu tava me sentindo estragado, cocô do cavalo do bandido.
sentido, mas pensei, vou me maquiar, porque o que eu posso fazer pra me ajudar, eu vou fazer. O que eu não posso fazer, eu vou me conformar na terapia mesmo. Aí eu engatei, fiz o cabelo também, aí eu consegui trabalhar, o que também me fez bem, e aí eu fui pra academia pra desfazer o cabelo e a maquiagem, mas tá tudo bem. E uma coisa que tem me ajudado muito é ser compreensiva comigo. Então eu falei assim, ó, vou fazer uma esteirinha só hoje, o tempo que eu aguentar, vou ficar só andando e lendo meu Kindle, porque é uma coisa que tem me ajudado muito a distrair a mente. E eu tava feliz só de estar lá, entendeu? E eu ainda descobri que tava chovendo a hora que eu saí de lá. Então eu fiquei muito orgulhosa que eu fiz tudo que eu me propus a fazer hoje. E foi isso, no final das contas o dia foi bom e isso que importa. Eu não sei como vai ser amanhã, mas eu sei que essa fase vai passar. E se você tá passando por uma fase difícil, não tenha vergonha de pedir ajuda, tá bom? Um beijo, se cuidem! Deixa eu voltar aqui. Vocês conseguiram ouvir? Deu tudo certo? Vou voltar aqui para outra. Sim, normalmente. Voltou para o slide? Voltou sim, Bom, Mari. obrigada. Bom, sobre o vídeo me chama a atenção o fato, primeiro, a existência de um influenciador de depressão já é por si só algo que me chama a atenção, não me acostumei ainda com essa ideia. Mas acho que é significativo como é que é feliz o vídeo da depressão, né? Porque aparecem muito mais cenas delas dançando feliz, rindo e tal. Porque é um desafio, eu acho que isso, né? De como é que você cria um conteúdo que vai atrair as pessoas para falar de um tema tão pesado quanto depressão. Eu acho que é um exemplo que mostra essas contradições justamente que a gente vive aqui. Como é que é uma sociedade que a felicidade ela ainda é um grande valor, ao mesmo tempo a realidade se impõe, as pessoas, por exemplo, têm que lidar com questões como depressão, mas aí acaba tentando capitalizar em cima disso, misturando essas duas coisas, e aí gera esse tipo de conteúdo complexo, que eu acho que é um conteúdo do nosso tempo, que a gente vai ter que ainda tentar entender que tipo de fenômeno é esse, né? E aí, para falar sobre felicidade, eu trouxe aqui algumas contribuições são basicamente estão nesse livro do João Freire Filho, que é o Ser Feliz Hoje. É uma coletânea que tem artigo dele, mas também tem artigo de vários pesquisadores. Eu trouxe o do Binkley, por exemplo, do Sam Binkley, em que ele fala, né, o João fala nesse livro, que a felicidade hoje, que felicidade é essa que a gente fala hoje em dia, né? Ela não é mais, se a gente for voltar no passado, antigamente, desde a antiguidade, como é que os gregos entendiam a felicidade, era de uma maneira muito diferente do que a gente entende hoje. A felicidade hoje em dia ela não é nem resultado de sorte e nem de recompensa por uma vida virtuosa. A gente abandona essa explicação meio divina, né, de que os escolhidos, alguns vão ser felizes, outros não. Essa explicação ela não serve mais hoje em dia. Assim também como acreditar que a felicidade vai ser a recompensa por você ter uma vida ascética, por ser uma vida sem vícios, por você ter uma vida moralmente muito correta, também não é o discurso que cola muito hoje em dia. Que hoje em dia, né, o argumento dele é esse, e o Binkley vai falar sobre isso também, é como é que a felicidade passa a ser um projeto de engenharia individual. Felicidade é algo, mais uma naquela lista, de coisas que você é responsável por você mesmo criar para você. Então, se você não é feliz, é porque você fez alguma coisa errada, é porque você não conduziu a sua vida da maneira correta, é porque você não fez. A gente falou muito de escolhas, né? Você não fez as escolhas certas na hora certa. Aí o João fala: várias são as rotas mapeadas pelos missionários do bem-estar subjetivo e pelos apologistas da potencialização da performance. E aí a gente pode pensar nisso, né? Esses vários caminhos possíveis, dessas várias formas que esses profissionais estão aí para ajudar a gente a alcançar isso. E o que é essa proliferação de coaches, né? Fala muito sobre isso. É alguém que vai ajudar a gente a guiar as nossas escolhas em relação a todas. Tem coach de absolutamente tudo. Tem coach de treinamento de cachorro, coach de criação de filho, coach de decoração da casa, coach de, obviamente, de coisas ligadas à saúde. Então, assim, todos os domínios da vida podem ser gerenciados e otimizados para você conseguir extrair o máximo da sua vida e, em última instância, conseguir ser feliz. É nesse sentido também que o Binkley vai falar sobre tecnologia da felicidade. Puxando aqui esse tema da felicidade para pensar a questão da cultura terapêutica,
eu falei, né, no início da aula de hoje sobre como, de alguma maneira, até a psicologia também é muito influenciada por essa dinâmica de tentar de melhoramento da vida, né? A gente fala muito dos medicamentos, do uso de remédio tarja preta para tentar otimizar a vida, mas que até a psicologia mesmo, não só a psiquiatria, também pode ser usada para isso. E aí eu acho que o caso da psicologia positiva é o melhor exemplo dentro desse universo de como é que a psicologia pode ser usada nesse sentido mais instrumental. A psicologia positiva, ela surge no final dos anos 90, em 1997, quando o Seligman, que chegou a ser, na época, era o presidente da Associação Americana de Psicologia, cria essa linha de psicologia que começa a ser instituída formalmente nessa virada de milênio, né, lá nos Estados Unidos. E aí o argumento dele era que a psicologia tradicional, e aqui ele estava focando muito na psicanálise como o grande, entre aspas, inimigo, falava muito de coisas ruins, que é quase assim, a psicanálise ela é muito baixo astral. Ela fica falando de trauma, você vai ter que ficar escavando coisa triste que aconteceu com seu pai, que o seu pai fez quando você tinha 5 anos. Isso daí não leva ninguém a lugar nenhum, não. A gente não tem tempo para isso. A gente precisa de uma psicologia que consiga te fazer feliz. O nome da psicologia, o termo que eles escolhem, psicologia positiva, é muito contundente em relação a isso. E aí eu trouxe uma fala dele, né, que o João cita no livro dele. A psicologia convencional nasceu para tentar entender o que torna alguém neurótico, deprimido, ansioso, de mal com o mundo. Durante mais de 2 décadas, dediquei-me a esse tipo de estudo. Mas depois de anos nessa toada, achei melhor procurar compreender o que faz alguém feliz. E é mais do que compreender o que faz alguém feliz, é de ensinar os outros a serem felizes. É basicamente isso. O Binkley fala disso no texto dele, né? O objetivo da psicologia positiva é tornar as pessoas felizes com a ajuda da pesquisa mais atual disponível na área, visando superar a preocupação tradicional das profissões psicológicas com estados negativos, né? E aí cita neurose, psicose, desordens. A psicologia positiva busca mapear com a mesma medida de precisão científica, e esse que é um dado importante, os estados mentais identificados com a alegria, o florescimento, a expressão do bem-estar e a felicidade. Então, qual é a diferença aqui? A gente está falando de um contexto que já tem 97. A autoajuda está bombando, já tem um monte de coach, já tem um monte de livro de autoajuda. A questão é que, de alguma maneira, a própria psicologia percebeu que ela perdeu esse espaço. A gente começou ontem a aula brincando, né, com aquela citação irônica do Nicholas Rose, falando que a psicologia foi muito generosa e se doou para várias áreas do conhecimento. E aí eu mesma falei naquele contexto em que agora a própria psicologia tem que lidar com os coaches. A psicologia percebeu isso de alguma maneira, né? A disciplina, as instituições ligadas à psicologia perceberam isso, e a instituição da psicologia positiva é, de alguma maneira, uma tentativa de recuperar esse terreno que foi perdido para leigos que estavam fazendo esse tipo de aconselhamento. É quase uma retomada da psicologia, né? E quando eu falo psicologia, estou falando aqui especificamente de alguns profissionais da área de psicologia, né? Não é uma grande convenção de psicólogos fazendo uma teoria conspiratória, falando vamos fazer tal coisa, mas de fato é uma disputa política, e não por acaso quem cria isso é um sujeito que ocupa um cargo de poder, né, ele é presidente da Associação Americana de Psicologia, que cria essa linha meio que para recuperar esse espaço que foi perdido, basicamente para disputar espaço com a autoajuda, por exemplo. Tanto que ele vai publicar, ele e os seguidores dele vão publicar vários livros de psicologia positiva, que são basicamente livros de autoajuda. Tem como objetivo ensinar as pessoas a serem mais felizes, a lidar com seus problemas de uma maneira, os 10 passos para tal coisa, sem mergulhar muito profundamente naquela ideia de self, que marca muito outras vertentes da psicologia que eram preponderantes até então. Ênfase da psicologia tradicional em desordens e fraquezas criou a brecha para a autoajuda, isso que eu estava falando, né? E guias da nova era cuidassem das características humanas positivas. É como se essa parte de tornar alguém feliz, a psicologia tradicional não se ocupava disso. A psicologia tradicional se ocupava em tentar, de alguma maneira, não necessariamente resolver, porque não é uma coisa tão instrumental, mas elaborar, ajudar os sujeitos a elaborarem os seus problemas, a elaborarem suas questões, a lidarem com o seu desejo. Ao mesmo tempo, essa coisa muito automática de ser feliz, conseguir prosperar,
não era uma ocupação muito grande da psicologia, e passa a ser, a partir da instituição dessa linha da psicologia positiva. E aí, mais uma citação dele, né? A divorciada, e aí essa comparação é muito esdrúxula. A divorciada que só tem pensamentos sobre o ex-marido, ligados à traição e à mentira. E o palestino que lembra com ódio a invasão da terra natal são exemplos de amargura. Pensamentos negativos, intensos e frequentes acerca do passado são a matéria-prima que impede a satisfação, tornando impossíveis a serenidade e a paz. Na América contemporânea, demagogos usam a questão racial, lembrando a escravidão ou supostos casos de discriminação em toda e qualquer oportunidade, despertando o mesmo espírito de vingança em seus seguidores. Ou seja, o que ele está falando basicamente é a divorciada, o palestino, o negro, vamos para. É um discurso bem conservador naquela linha que a direita brasileira também gosta muito, né? Que a gente para de mimimi, né? Não tem negócio de Palestina, minha terra, perdi minha terra, a mulher, perdi meu marido, o negro reclamando que sofre racismo. Isso tudo aí tem que mudar o seu mindset. Você tem que ter uma outra atitude diante da vida, seja você o palestino lá com a bomba caindo na sua cabeça, seja uma mulher que está sofrendo por amor, você tem que mudar o seu mindset e ser uma pessoa melhor, explorar as suas potencialidades. E aí aqui é uma citação do livro do João Freire comentando sobre isso, né? A psicologia positiva nos presenteia com outra extraordinária recomendação para o incremento da felicidade: evitar a ruminação autocentrada. Isso é pensar demais. Ficar meditando sobre os significados, as causas e as consequências do próprio caráter, sentimentos e problemas. Elaborar perguntas do tipo: por que sou tão infeliz? O que me acontecerá se eu continuar adiando o trabalho? O que ele quis dizer quando me chamou de egoísta? Será que eu sou mesmo egoísta? E assim por diante. E aí, o que tem de significativo nisso é que esse que ele chama aqui, né, de ruminação autocentrada, essa meditação sobre as coisas, é basicamente no que a psicologia se pautou ao longo de todo o tempo, né? Você pensar sobre você pensamento autorreflexivo, pensar sobre a sua vida, sobre as suas questões, sobre o seu desejo, era a base do pensamento, por exemplo, quando a gente vai olhar para a psicanálise, né? Refletir sobre o seu desejo, refletir sobre qual é a sua falta, o que te move. Isso era fundamental. E o argumento desses caras aqui é que você não deveria fazer isso. Você não deveria perder tempo pensando sobre a sua vida, sobre você, sobre as suas questões, que é, de alguma maneira, um contrassenso. A psicologia positiva, ela conseguiu ocupar um espaço midiático bem grande, né? Eu trouxe aqui esse exemplo da Fátima Bernardes falando sobre isso. Nos Estados Unidos, então, assim, no Brasil chegou um pouco mais devagar, não chegou com tanta força. Nos Estados Unidos chegou com muita força e não chegou com tanta força no Brasil, porque a psicanálise aqui é muito forte. O Brasil é um dos países em que a psicanálise ainda é muito forte. O pessoal cita muito França, Argentina e Brasil como grandes pilares da psicanálise ainda hoje, assim, onde a prática da psicanálise os centros de formação ainda são muito fortes, que a gente não, embora aqui ainda seja muito, também tenha muita gente que faz terapia cognitivo comportamental e outras áreas tenham entrado muito forte também, a psicanálise ainda ainda tem uma força, né? E aí, meio que para encaminhar aqui, para fechar hoje, o pessoal da psicologia positiva criou esse Manual das Forças de Caráter e das Virtudes, CSV, que é basicamente quase um DSM da psicologia positiva, só que em vez de listar transtornos, problemas mentais, doenças, eles listam coisas boas que você pode desenvolver na sua vida. Junto com isso, né, com essa instrumentalização da felicidade, a gente vê como é que existem processos como, por exemplo, a gamificação disso. E aí eu coloquei o exemplo de alguns aplicativos, né? A felicidade ela acaba se tornando alguma coisa tão facilmente manejável dentro desse discurso específico que vai aparecer aqui, que pode estar, por exemplo, no uso de um aplicativo. Você pode ter 6 aplicativos que te ajudam a ser mais feliz. Aí você vai, desde coisas muito bobas, superficiais, assim, que tipo, um aplicativo que te lembra a cada não sei quanto tempo de olhar no espelho e sorrir para você mesmo.
Então, assim como eu disse, tem aqueles aplicativos que te lembram de beber água, é um aplicativo que te lembra de sorrir, porque esses caras acreditam realmente em coisas como o que o seu corpo manifesta, você, de alguma maneira, a sua mente acaba sentindo. Então, se você sorrir mais, eles têm uma ênfase muito grande na coisa do sorriso. Eles acreditam que se você é uma pessoa que sorri mais, ela vai acabar ficando mais feliz, porque o corpo dela vai entender o recado de que ela está feliz se ela sorrir mais vezes. E aqui é um desses caras, né, que vendem, mas aqui é deixa eu lembrar o nome dele, Helder Camei, fundador do Instituto Flow Psicologia Positiva e presidente da APAL, Associação de Psicologia Positiva da América Latina. E aí ele vendendo, e aí eu achei interessante trazer esse exemplo para cá, porque ele está vendendo um curso aqui online de psicologia positiva, e aí ele fala que o curso, essa que eu acho que é a chave de virada interessante, né? Ele fala que é um curso destinado a coaches, psicólogos, gestores de RH, líderes e pessoas dedicadas ao autodesenvolvimento. Então, assim, se a psicologia positiva de alguma maneira surge para lidar, para recuperar um pouco o terreno que foi perdido para pessoas como coaches e para autoajuda, ela agora se alia a isso de uma maneira completa, oferecendo inclusive a própria formação em psicologia positiva e colocando como principal público-alvo, a primeira palavra que aparece aqui é para os coaches. Antes mesmo de citar psicólogos, ele cita os coaches como público-alvo desse curso de formação. Então, acho que hoje, gente, a gente pode meio que terminar por aqui. A gente, amanhã, né, até para quem não estava aqui no início, eu conversei com a Gisela ontem, que eu vou precisar terminar o curso amanhã, em vez de quinta-feira, porque eu consegui agendar uma consulta médica para quinta, bem no horário da aula. Então, a gente vai fechar esse curso, né, esse mini curso amanhã. Eu fiz uma modificação no conteúdo para conseguir colocar tudo direitinho nessas 3 aulas. E aí, amanhã a gente fecha terminando de falar de felicidade e fazendo já o gancho com a autoajuda, que é o último tema que eu quero trabalhar, mais focado em cima da minha pesquisa, para falar sobre vencedores e fracassados dentro desse contexto da cultura terapêutica. E uma coisa que eu não cheguei a conversar com vocês ontem, mas para quem está fazendo aqui, caso tenha algum tipo de pesquisa, né, que tenha a ver com essas temáticas que eu estou falando aqui, e quiser, claro que é um curso livre, não tem trabalho, não tem nada, mas se alguém quiser desenvolver, não precisa nem ser agora, mas mais para frente, algum tipo de resumo ou artigo para mandar para algum lugar, algum congresso, alguma revista, e quiser ter um feedback meu, me mandar para trocar uma ideia, eu estou à disposição de vocês. Só mandar, o pessoal do grupo de pesquisa já sabe disso, né? Já estou ali à disposição, mas para quem não é também, pode ficar à vontade para me mandar, quiser sugestão de leitura, qualquer coisa. E é isso, gente. Amanhã a gente continua. Obrigada, Maica. Até amanhã, então. Pessoal, amanhã eu vou corrigir, a gente vai poder usar o link original do curso, tá bom? Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Até Tchau, amanhã. tchau, pessoal. Até amanhã.